Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui da nossa disciplina de Topografia 1. Nesse vídeo nós iremos ver este assunto aí, ó, Sistema Métrico Internacional, e vamos fazer conversão das unidades, tá? De metro para milímetro, milímetro para centímetro, quilômetro, metro, enfim. Vamos ver aí como que funciona essa transformação de uma unidade para outra, tá? Então, o sistema métrico é internacional, né? O Brasil adota esse sistema, que é estabelecido aí pela Bureau Internacional de Pesos e Medidas. A unidade de medida de comprimento definida pelo sistema internacional é o metro, seus múltiplos e submúltiplos. Então, para a gente ter uma ideia, óbvio que a gente nunca vai conseguir medir isso, né? Mas então o metro é definido como sendo o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante o intervalo de tempo de 1 por 299.792.458 dessegundos, ou seja, é para a gente ter uma ideia mesmo, né? Mas por que a gente usa o metro também, né? Por causa que a BNT diz que essa é a unidade padrão para os levantamentos topográficos, tá? Então, todo levantamento topográfico feito aqui no Brasil, de acordo com a BNT, deve estar utilizando a unidade padrão metro. Tá? Então, aí está a divisão do metro, né? Reparem aqui, ó, o metro, né? A vírgula está depois dele, então aqui está em metros. E aí, para cima do metro tem o decâmetro, hectômetro, quilômetro, que são maiores que o metro. E depois os que são menores, decímetro, centímetro, milímetro, décimos de milímetro, centésimos de milímetro, né? Tá? Repare que algumas dessas casas, elas estão em negrito, que são o quilômetro, o metro, o centímetro e o milímetro, tá? Essas são basicamente as que a gente trabalha aí na topografia, tá? A gente não usa hectômetro, não usamos decâmetro, decímetro. O décimo de milímetro, centésimo de milímetro, a gente também não vai estar utilizando, tá? Eles vão aparecer, né? Mas não iremos utilizar ele como a unidade de medida mesmo. Então, como essa unidade padrão, o metro, né, é a nossa unidade padrão, então a gente pode ocultar ela quando a gente escrever uma distância em metros, tá? Então, tem um exemplo aí, ó. Se a distância informada lá está 10,000, sem explicitar a unidade, né, numa planta topográfica, por exemplo, a gente sabe que isso aí vai ser 10 metros. Todas as outras, quando a gente utilizar quilômetros, centímetros ou milímetros, tem que estar identificado, tá? Tem que estar identificado. Apenas o metro não tem essa necessidade de identificação. Então, ó, o sistema métrico é um sistema de numeração decimal. Então, toda transformação de unidade que a gente fizer vai ser múltiplo de 10, tá? Então, o que isso quer dizer? Ó? Nós estamos aqui no metro. Se eu for para uma unidade menor, por exemplo, decímetro, eu tenho que multiplicar por 10. Do decímetro por centímetro, vou multiplicar por 10. Do centímetro por milímetro, multiplico por 10. Porque eu estou indo de uma unidade que é maior para uma que é menor, tá? O que isso quer dizer? Que 10 decímetros é 1 metro, 10 centímetros é 1 decímetro, 10 milímetros, 1 centímetro e assim por diante. Se eu estou indo do metro para uma unidade que é maior, eu vou dividir por 10. Por quê? Porque 1 metro é 0,1 decâmetros, tá?
1 decâmetro é 0,1 hectômetros. 1 hectômetro é 0,1 quilômetros. Então, eu vou dividir. E assim por diante, né? 1 milímetro, 0,1 centímetros. Tá? Então, sempre que eu estou indo de uma que é maior para uma que é menor, eu vou multiplicar. E de uma unidade que é menor para uma maior, eu vou dividir. Tá? Aqui estão todas as unidades ali do metro, né? Que está no sistema métrico. Mas aqui, décimos de milímetro, centésimo de milímetro, ainda teriam outras para cá. Tá? Mas nós não utilizamos todas essas, então a gente vai, na topografia, além do metro, que a gente usa quilômetro, centímetro e milímetro. Então, para a gente fazer a conversão de unidades, a gente vai utilizar essa aqui, ó, fica mais fácil para a gente. Tá? Então, quilômetro para metro, multiplicamos por 1000. Metro para quilômetro, vamos dividir. Tá, metro para centímetro, tinha aqui o decímetro no meio, né? Então, ao invés de multiplicar por 10 por decímetro, depois 10 por centímetro, a gente multiplica por 100 e saímos do metro para o centímetro. E vice-versa, do centímetro para o metro, vamos dividir. Unidade menor para uma maior, a gente vai dividir. Para o milímetro, metros por milímetro, multiplica por 1000. E para voltar ali para o metro, dividimos por 1000. Tá? Então, para você ter uma ideia, né? Então, 1 metro, 0,001 quilômetros. 1 metro, 100 centímetros. 1 metro, 1000 milímetros. 1 centímetro, 10 milímetros. 1 quilômetro, 1000 metros. 1 centímetro, 0,01 metros, tá? Então, 1 centímetro dividido por 100 vai dar 0,01. 1 milímetro em metro, 1 milímetro dividido por 1000, 0,001. Porque eu estou andando 3 casas, né? Ó, o milímetro estava aqui, 1, 2, 3, a vírgula andou ali para cá, no caso, né? Tá? Então, sempre que eu estou indo de uma unidade maior para uma menor, eu multiplico, de uma menor para uma maior, eu vou dividir. E esse conjuntinho aqui é basicamente o que a gente vai estar utilizando aí na topografia. Quilômetro para metro, metro para quilômetro. Metro para centímetro, centímetro para metro, metro para milímetro, milímetro para metro, centímetros para milímetro, milímetro para centímetros. Tá certo? Temos também outras unidades aí antigas, tá? Que a gente às vezes vai encontrar aí em alguma escritura antiga, algum documento, algum mapa antigo, pode ter essas unidades aí de medidas, tá? Que obviamente hoje em dia não é mais utilizado, até porque tem a BNT ali que a norma diz que é um metro, né? Então ninguém vai fazer planta com essas unidades antigas, tá? Dessa tabela aí, então, o palmo, a braça, a légua brasileira são as mais comuns nessas escrituras, documentos e mapas. Então vamos ver aí a tabelinha, tem lá na apostila de vocês também, tá? Então, uma linha 0,002291 metros. Uma polegada, 0,0275 metros, e assim vai, tá? Várias outras formas aí de medidas, né? Pé português, polegada inglesa, tá? Então, o que a gente vai achar muito aí é palmo, aqui, a braça e a légua brasileira, tá? São os que a gente vai mais encontrar. A tabelinha continua aí, légua brasileira, 6.600 metros, tá? Então, se a gente encontrar alguma dessas aí, a gente vai acabar transformando, tá?
transformamos aí para o sistema métrico, para uma atualização de planta, de escritura, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Outra coisa comum é a gente ver aí nos nossos instrumentos de medida o sistema inglês, né? Que é e o sistema inglês tem o quê? Tem a polegada, tá? Tem o pé, beleza? E também a milha, tá? É um sistema que também é bastante utilizado aí nos países de língua inglesa e nos nossos instrumentos de medida aí na trena. Às vezes a gente pode estar mudando para essa função, tá? Mas o que a gente utiliza aí basicamente é o metro, né? Então aqui eu tenho alguns exemplos de transformação que a gente vai fazer aí agora junto, tá certo? Então, para começar aí, a gente tem aí, ó, 17 milímetros em centímetros. Então, vamos pegar lá a nossa tabelinha de conversão e ver aqui, ó. Se a gente está em milímetro e queremos ir para centímetros, milímetro é menor que o centímetro. Então, a gente vai dividir, certo? Então, vamos dividir 17 milímetros por 10, tá? E vocês vão pegar lá a calculadora de vocês e, vai lá, 17 dividido por 10 vai dar 1,7, certo? Repare que na calculadora, tá? Eu tô com esse emulador de calculadora aqui aberto, tá? Na calculadora, ele aparece como ponto, tá? Mas o sistema métrico aqui no Brasil, a gente utiliza vírgula. Ponto pra gente é separador de milhares, tá? E a vírgula é separador de casa decimal. Então, quando a gente escrever nas nossas plantas, tá, a gente vai utilizar a vírgula, mas quando a gente for colocar na calculadora, a gente utiliza o ponto. Ele até tem uma vírgula aqui na calculadora, tá? Essa aqui não é a Casio FS82M, né? Que normalmente é o que a gente tem disponível, é o que o pessoal compra, mas é um modelo similar que também faz as mesmas funções e serve, né? E para exemplificar que serve. Até tem a vírgula, mas o ponto que é o separador de casa decimal, tá bom? Então, olha, apareceu 1,7, mas nós vamos escrever 1,7 centímetros. 3 centímetros em metros. Do centímetro para o metro, né, uma unidade menor para uma maior, temos que dividir. Tinha o decímetro lá no meio, então ao invés de dividir por 10, nós vamos dividir por 100. Isso vai dar, então, ali 3 dividido por 100, 0,003 metros, tá? Agora, nós temos 0,21 metros e queremos botar isso em centímetros, transformar em centímetros. De uma maior para uma menor, eu vou multiplicar. Então, 0,210 vezes 100, 21 centímetros. Vamos lá na calculadora. 0,21 vezes 100. 21 centímetros, tá? Centímetro para milímetro, uma maior para uma menor, vamos multiplicar, multiplicou ali por 10, 4,7 vezes 10, 47 milímetros. Então, 47 milímetros. 0,073 metros em milímetros, metros para milímetros, multiplicamos por 1000, de uma maior para uma menor, e isso vai dar
0,073 vezes 1000, 73 milímetros. De milímetro para metro, de uma menor para uma maior, nós vamos dividir. Então, 89 dividido por 1000, 89 dividido por 1000, 0,089. Agora, aí, metros para quilômetros, né? Também de uma menor para uma maior, vamos dividir. 124,65 dividido por 1000, 0,12465 quilômetros. E aí a última que a gente tem de quilômetros para metros, de uma maior para uma menor, vamos multiplicar. Então, 2,497 vezes 1000. Reparem aqui agora, ó, que apareceu uma vírgula aqui, né? Tá? Mas qual que é o resultado disso? 2.497 metros. Na nossa calculadora apareceu 2,497. Mas lembra que na calculadora é o inverso, né? O ponto é separador decimal. E a vírgula é um separador de milhares, tá? Então, é 2.497, tá? O que é o separador de milhares, né? Ela separa a cada 1000, tá? Mas o ponto está aqui no final, ó. Estão vendo? O ponto está aqui. Então, é 2.497, tá? A vírgula é só um separador de milhares. A gente nem precisa escrever lá se a gente não quiser, tá bom? Mas dá a impressão de que a gente multiplicou por 1000 e ficou a mesma coisa, né? Não, tá? Ó, o ponto que estava aqui, agora ele está aqui no final. Vou escrever outro valor aqui para vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,56. Tá vendo? Ó? Separador de milhares e o ponto está aqui, tá bom? Então, se isso fosse uma medida lá na topografia, né, na nossa planta, estaria 1.234.567,56 metros, milímetros, enfim. Mas o ponto é a vírgula. Tá certo, pessoal? Então, esse foi aí o vídeo referente a nossas unidades de medida, o Sistema Métrico Brasileiro, conversão de unidades, tá? Unidades lineares, né? Tá certo? Então, muito obrigado e até o próximo aí.